Olá, eu sou o Dr. Jorge Yamamoto. Em algum momento da sua vida, você que faz alguma atividade física, que treina, você já se sentiu cansado, exausto, fadigado e começou a recorrer a pré-treinos justamente para você ter um treino sempre de melhor qualidade? Até que ponto isso é interessante? Como diz meu amigo Fernando Sardinha, tomar pré-treino porque tá desanimadinho? E se você estiver desanimadinho porque tá com alguma alteração de tireoide? É isso que a gente vai conversar. Como que os pré-treinos eles influenciam na função tireoidiana? Para conversar sobre isso, eu vou esquematizar para você um eixo muito importante de produção de hormônios tireoidianos, que é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Lá no seu hipotálamo é produzido um hormônio chamado TRH, que ele age na hipófise produzindo um hormônio que você conhece, um hormônio chamado TSH, que age na tireoide produzindo o T3 e o T4, triiodotironina e tetraiodrotironina, ou tiroxina. Para a formação de T3 e T4 é essencial a participação de um elemento chamado iodo. E o iodo, gente, ele desempenha duas funções essenciais também. Uma eu já contei para vocês. Ele participa da formação de T3 e T4. Além disso, uma função importante para o iodo, que vai ser essencial você entender, para você entender essas alterações tireoidianas devido à utilização de pré-treinos, que é a autorregulação da própria produção de hormônios tireoidianos. Calma, que eu vou te explicar tudo isso. Vamos imaginar o seguinte, gente. Você sabe muito bem que é adicionado no sal de cozinha iodo desde a década de 80. Então vamos imaginar que você vai a uma churrascaria e você come muita carne que tem muito sal. Concorda comigo que, teoricamente, você ingeriu muito iodo, certo? Como você ingeriu muito iodo, teoricamente, você teria uma maior produção de T3 e T4. Então você sairia daquela churrascaria, se não houvesse esse processo de autorregulação, você sairia da churrascaria com um hipertireoidismo. Mas não é isso que acontece. E vamos pensar ao contrário também. Se você tem uma situação que você não ingere tanto iodo, consequentemente, você não formaria os hormônios T3 e T4 e você entraria em deficiência. Para isso não ocorrer, gente, existem esses processos de autorregulação. E como que o seu corpo ele faz isso? Quando você ingere muito iodo, teoricamente, você teria uma maior produção de T3 e T4. Para que isso não ocorra, o seu corpo ele diminui a sensibilidade ao TSH. Diminui a sensibilidade da tireoide ao TSH. Quando você ingere pouco iodo, teoricamente, você diminuiria a produção de T3 e T4. Para que isso não ocorra de uma forma mais enfática, tão intensa, o seu próprio corpo ele faz com que aumente a sensibilidade da sua tireoide ao TSH. Você entendeu tudo isso? Agora vamos voltar à questão do pré-treino. Toda vez que você compra um pré-treino, principalmente pré-treino americano, você vai ver que no rótulo dele vai estar escrito Proprietary Blend. Lá nos Estados Unidos, gente, se eles colocam isso num produto, eles podem não revelar a fórmula e nem a quantidade. E muitas das vezes eles adicionam iodo. Por que adicionar iodo no pré-treino? Simples. O iodo ele é matéria-prima para os hormônios tireoidianos que estão ligados ao metabolismo, que aumentaria o seu metabolismo. Só que a gente tem que lembrar que o iodo ele tem essas funções, principalmente essa função de autorregulação da própria produção dos hormônios tireoidianos. Vamos imaginar que o sujeito ele está com hipotireoidismo. O
que é o hipotireoidismo, gente? É a baixa produção de hormônios tireoidianos. Ele tem, por exemplo, uma tireoidite Hashimoto, que é próprios anticorpos, eles combatem a própria tireoide. Então, como o problema é na tireoide, o problema não é na hipófise. Então, como de forma compensatória, ela aumenta a produção de TSH. É por isso que num diagnóstico de hipotireoidismo por tireoidite Hashimoto, você está com um TSH elevado e um T4 e um T3 baixo. Vamos voltar. Imaginar que esse sujeito, ele tem um hipotireoidismo e ele está se sentindo cansado. Só que o amigo falou, ele leu em fórum, ele viu numa propaganda aqui no Instagram que determinado pré-treino daria mais energia para ele, daria um treino de melhor qualidade. Ele faz o uso desse pré-treino, que está escrito Proprietary Blend, que nessa fórmula tem iodo. Vamos recorrer a todo o nosso esquema fisiológico? Vamos lá. Nós entendemos que quando a gente ingere muito iodo, teoricamente, você teria uma maior produção de T3 e T4. Mas esse sujeito ele já tem um hipotireoidismo de base. Para que isso não ocorra, o iodo ele faz esse processo de autorregulação. Como que ele faz isso, gente? Diminui a sensibilidade da tireoide ao TSH. Em meias palavras, você intensifica o seu hipotireoidismo ao tomar um pré-treino que contenha iodo. Legal, né? Só que não. Isso, gente, a gente chama de efeito Wolff-Chaikoff, que é você intensificar um hipotireoidismo após uma ingestão de iodo. Gente, sempre quando for utilizar alguma medicação ou suplementação, por mais bobinha que seja, nunca faça por conta, nunca faça porque o fulano falou, porque o meu amigo falou, porque eu li em algum lugar. Você precisa ter uma indicação para isso. Então sempre procura um profissional que ele vai te orientar da melhor forma possível. Eu espero ter te esclarecido e grande abraço.